Diferente dos outros dias, mas nessa noite é algo muito importante. E eu vou estar falando alguns tópicos, e você vai precisar identificar na tua vida qual área você precisa da unção que quebra o jugo da desunião. Eu já identifiquei. Eu nem sabia que ia para essa palavra, eu nem sabia que ia encaminhar para isso. Irmãos, eu preparei essa mensagem, era umas 6 horas. 6 horas, agora 18 horas. Eu orei de 4 às 6, e quando eu estava orando, Deus me levava a orar por algo na minha vida, e quando eu fui preparar a mensagem, eu disse: meu Deus do céu, aqui está o segredo, é aqui que eu preciso resolver-me. Então eu já me identifiquei. Mas eu quero que você pense: a unção que despedaça o jugo da desunião, porque o clamor nessa noite é por unidade. Vamos ler Marcos capítulo 3, dos versos 24 ao 27. Olha só, por que nós precisamos de unidade ou de união? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Olha agora o que é sério. Olha o que é sério. Se Satanás se levantar contra si mesmo, estiver dividido, não poderá subsistir, chegou o seu fim. Para aí. Irmãos, eu sempre fico a um texto da Bíblia que me deixa impressionado, mas observa que a Bíblia está dizendo, Jesus vai dizer, que nem o próprio Satanás aprova divisão no seu reino. Ele não aceita. Jesus disse que se o diabo ele permitisse divisão entre ele e os demônios, o reino dele acabaria. Isso é para a gente ter ideia como o diabo sabe que arma é dividir, separar. E a Bíblia me impressiona, porque, irmãos, escuta o que eu vou dizer para você. A Bíblia diz assim: quando um demônio sai de um homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso. Não achando, ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Mas sabe o que a Bíblia diz que ele faz? Ele não volta sozinho. Ele não assume o risco de perder novamente. A Bíblia diz que ele chama consigo mais 7 demônios. Ele chama consigo mais 7. Imagine você. E eu quero perguntar uma coisa para você. Hoje, será que você consegue arrumar fácil 7 pessoas? 7 pessoas assim, que jejuem e orem pela tua vida se você tiver em uma emergência? Você consegue arrumar 7 pessoas hoje que se juntam e te emprestem um dinheiro para você resolver um problema? Você consegue contar hoje com 7 pessoas? Você tem 7 pessoas à sua disposição, somadas com você, se você precisar para uma batalha, para uma guerra, para um momento de dificuldade? Pensa se você pode contar, se você tem hoje
Se você pode contar no dedo 7 pessoas que você, em um momento de dificuldade, você pode contar com eles e dizer: eu tenho 7 amigos, 7 pessoas que lutam por mim, que guerreiam comigo, que estão comigo, em qualquer momento, em qualquer hora da noite. Quantos de nós temos? E fazemos parte de uma igreja. Éramos para ter. Nós fazemos parte de uma igreja. Agora voltando, o versículo de número 25, 24. Reino é governo. Será que o nosso país precisa da oração que quebra o jugo da divisão? Será que o Brasil precisa disso? Como é que andam os 3 poderes no Brasil? O judiciário, o executivo e o legislativo. Como é que vivem o nosso governo? A Bíblia diz que, antes de tudo, devemos orar por aqueles que estão em posição de autoridade, porque a nossa paz depende de um bom governo. E a nossa nação? Então a gente às vezes pensa que essa divisão que está acontecendo lá em Brasília, ela é à toa. Não é. Porque o que a Bíblia vai afirmar? A Bíblia vai afirmar, irmãos, que um governo dividido, ele não subsiste. O que é subsistir? Subsistir é existir, é viver, é durar, é durabilidade, é continuidade. Está dizendo, se um governo ou um reino tiver dividido, ele não dura, ele não resiste, ele não tem permanência. Então, se nós sabemos que o diabo não aceita divisão no inferno, se o demônio, quando sai de uma pessoa, ele conta com mais 7 para vir, e ele não vai sozinho, ele tem à disposição mais 7, se nós entendemos que o diabo entende o poder da unidade, e que ele não aceita desunião no inferno, porque ele sabe que isso acarretaria no seu fim, qual é a maior arma que ele vai usar contra o ser humano? Contra a igreja? Contra os países? É lógico que é a divisão. Olha o versículo 25. Se uma casa, se um lar estiver dividido, não pode subsistir. Não tem permanência, não tem durabilidade. E aqui eu separei algumas áreas para falar com vocês, para ver se vocês vão identificar, porque daqui a pouco nós vamos se juntar para clamar. Eu separei algumas coisas aqui, que eu e você precisamos nos atentar, e clamar pela unção que quebra o jugo nessas áreas. E cada um de vocês vai poder olhar para dentro de si e dizer: eu preciso da ação de Deus nessa área na minha vida. A primeira delas, coloca na tela. Se não conseguir, eu leio aqui e vou passando direto. Eu pedi para vocês fazer isso. A primeira delas, nossa nação, a união entre os 3 poderes. Nós não podemos mais viver debaixo dessa polarização no Brasil. Nós não podemos mais viver com essa divisão de poderes entre judiciário, executivo e legislativo. Nada funciona lá, nada chega num acordo. Então a primeira coisa que nós precisamos nos atentar nessa noite, nesse ano de política, é pedir a Deus que o avião do Trump pouse em Brasília. E não está longe de acontecer. De uma intervenção divina na nossa nação. Então a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é: será que o nosso país está dividido à toa? Será que o que está acontecendo em Brasília é à toa? A segunda, a nossa casa.
união na família. Como está a nossa união dentro de casa? Relacionamento entre marido, esposa, filhos, tios, primos, avós. Como eu disse para vocês, gente, meus irmãos, não é raro escutar um irmão falar que não conversa com outro irmão. Às vezes uma família de 10 irmãos, que se juntassem um para ajudar o outro. Mas às vezes em uma família, a Bíblia ainda chega a dizer que há amigos mais chegados que irmãos. Quantas das vezes a gente percebe que numa casa, numa família, aonde era para ter o mais 7, aonde era para a gente contar com mais 7, não existe o mais 7. Irmãos, pasme vocês. No crime não se aceita trairagem. Nas facções criminosas não se aceita. Quando um cara pula de uma facção para outra, em breve ele morre, porque eles sabem que é um trair, eles tiram. As facções criminosas não permitem divisão, não permitem que haja quebra de autoridade, eles matam. Veja o reino do diabo. Por que funciona tanto o crime? Então, às vezes você vê dentro de uma casa, eu ouço muito, eu tenho um irmão em tal lugar, mas não vejo tantos anos porque não converso com ele, não se dou com ele, ou tem uma irmã, a gente quase não se fala. Hoje eu estava falando com a minha irmã, ela estava me ajudando, me auxiliando numa coisa. A Gabi está lá, e eu estava comunicando com minha irmã, e ela disse, deixa eu ver aqui para você, e ela me ajudou. Mas quantos de nós temos mais 7? Os demônios têm. O diabo disse, ó, quando um de vocês perder, conta com mais 7. Olha como isso é sério. Se eu não me engano está em Lucas capítulo 11, eu preciso ler esse texto para vocês. Lucas 11, lá para o 22, 23, vê isso aí por favor aí. Olha lá, ó. Quando porém alguém... Já pula aí para o... Isso. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugar árduos procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Ao chegar, encontra a casa varrida e em ordem. Então ele fica lá. Ele vai e traz o quê? Ele vai e tem mais 7 piores à sua disposição. 7 piores, ou seja, ele tem à sua disposição um poder de fogo maior do que ele. Ele tem gente melhor do que ele, com alta qualidade. Ele vai lá e pega 7 piores e diz, vem, eu perdi aqui, mas com vocês eu não vou perder. Olha como é o inferno. E quantos de nós temos mais 7 na família? Às vezes numa família de 20 irmãos. Esses dias eu ouvi, olha, fulano está sumido, as irmãs não querem saber dele, está desaparecido, as irmãs não querem nem saber. Você imagina em que mundo nós estamos vivendo? Eu estou orando por minha irmã que está passando por um período de depressão, o diabo está atacando a vida dela, ela deu uma brecha, eu estou numa luta em oração pela vida dela, da Andressa. Mas a pergunta é, irmãos, nós não éramos para poder contar com mais 7 mais forte do que a gente? Nós não poderíamos fazer isso? Na igreja é tão difícil, na maçonaria,
Se eu não tomo cuidado, tempos atrás, conversando com o meu contador da igreja, ele é grão-mestre na maçonaria em Pirassununga, e ele falando comigo: olha, você, a gente sabe que você trabalhou aí, eu acompanhei a vida dessa igreja desde quando ela era pequena, cresceu, quer chegar junto. Eu falei: não é minha área. Eu sei que vocês têm essa união de vocês aí, mas aí eu não entro, porque o diabo é unido. Gente, existe união. O espiritismo faz isso. Na Umbanda faz isso. É claro que o diabo. Nós precisamos nos atentar se temos mais 7. Podemos contar com mais 7. Olha, eu estou vivendo um momento de fraqueza aqui. Eu tenho 7 comigo. Isso era para acontecer na igreja. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Então pergunta para o seu irmão: você tem mais 7? A terceira coisa, irmãos. A terceira coisa. Põe na tela. A unção que quebra o jugo do desânimo. Olha o que diz Tiago capítulo 1, versículo 8. Tiago 1:8. Muda essa tradução, por favor. Olha lá. Almeida Corrigida Fiel. Um homem de ânimo dobre, um homem de ânimo dividido é inconstante em, repita comigo, em todos os seus caminhos. Olha como isso é sério. O que é ânimo dobre? Ânimo dobre descreve uma pessoa inconstante, indecisa, dividida entre a fé e a dúvida, ora animada, ora desanimada, não tendo estabilidade em suas atitudes e convicções, o que torna vulnerável e sem segurança. A expressão indica uma duplicidade de intenções, ou seja, é uma pessoa, irmão, indecisa. Ora ela quer, ora ela não quer, ora ela está animada, ora ela está desanimada, ora ela pensa numa coisa, ora ela pensa na outra, uma hora ela deseja uma coisa, uma hora ela deseja outra. A Bíblia diz que uma pessoa que tem uma mente assim, uma mente dividida, um ânimo dobre, que é um ânimo dobre, uma hora ela está animada, uma hora ela está convicta, uma hora ela está desanimada. A Bíblia vai dizer que isso vai levar essa pessoa a ser inconstante em todos os seus caminhos. O que a Bíblia quer dizer? Quer dizer que ela não vai chegar a lugar nenhum. Ela nunca vai concluir nada. Sabe aquela pessoa que ora está animada, mas do nada ela fala assim: nossa, bateu um desânimo. E ela oscila entre ânimo e desânimo. Ora, eu quero ser médico, mas eu começo a ter dificuldade. Não, eu vou ser bancário, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Quando a Bíblia diz que eu e você temos um ânimo que se dobra, o que é um ânimo que se dobra? O ânimo dobre é assim, irmãos: eu estou animado para algo, mas se surgir um obstáculo, por causa do obstáculo eu desisto daquilo e eu escolho o mais fácil. Aí eu vou para o mais fácil, mas de repente me dá vontade de novo de voltar para aquilo que eu estava antes, e eu vou vivendo assim. Ânimo dobre, pessoa que não é constante,
Pessoa que o ânimo dela não é firme, ela não tem um alvo de vida, uma direção. Eu serei isso, eu farei isso, eu chegarei lá, eu terei isso. A Bíblia diz que Caleb, ele vai com o povo à terra prometida, e aí na hora, passam-se 40 anos, ele vai falar para Josué: olha, já se faz 40 anos quando a gente foi entrar na terra e não conseguimos. E eu estou com a mesma disposição de 40 anos atrás. E eu quero enfrentar o mesmo gigante. Eu estou com 80 anos, mas eu quero enfrentar a guerra. Eu quero o pedaço de terra que o Senhor me deu. Eu não pude lutar naquela época, mas agora eu vou lutar. Eu continuo ainda firme. E quantas pessoas você conhece que começam algo, param, ou que você vê, a hora está animada, a hora está desanimada, a hora pensa numa coisa, a hora pensa numa outra. Se a gente não tiver uma definição de vida, uma clareza, se a gente não pedir a Deus: Senhor, em nome de Jesus, põe diante de mim uma visão, como o Senhor deu para José, que levou ele a cair num poço e não desistir, a ser acusado na casa de Potifar, trabalhando de forma legal, rejeitando a mulher do cara, de estrupador, ir para a prisão de Faraó e continuar firme. Eu preciso desse ânimo, Deus. Eu não posso ter um ânimo que se dobra conforme as circunstâncias. Eu preciso ser uma pessoa constante. Primeiras Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, repita comigo: sede firmes e constantes. Está vendo? Firmes. Nós temos que ser pessoas firmadas, alicerçadas, firmes. E nós temos que ser pessoas perseverantes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então a Bíblia nos manda ser constante, não inconstante. Então essa ideia de que é da minha natureza eu ser desanimado, não, nós recebemos uma nova natureza em Cristo. Nós somos nascidos do Espírito, nós temos o Espírito Santo, e nós temos a condição sim de focar e de caminhar focados, e de chegar e de conquistar, como foi dito ontem, e de avançar na nossa vida. Mas quanto de nós oscilamos no nosso ânimo? E voltando lá em Tiago capítulo 1, versículo 8, pior de tudo, olha o que diz o versículo 9, 10. Tiago 1:8, peraí, deixa eu me identificar aqui novamente aqui. A Bíblia vai dizer: não pense tal homem que receberá tal coisa do Senhor. Olha lá, versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Versículo 8. O homem de ânimo dobre, esse não vai receber de Deus nada. Deus não trabalha na dúvida. Deus não trabalha. Irmãos, o diabo não precisa te tirar da igreja. O diabo não precisa tirar um pastor do ministério. O diabo não nos precisa tirar de dentro de casa. Ele só precisa nos deixar com dúvida. Já falei com vocês que um rapaz estava em cima do muro. Desculpa repetir, tem gente nova na igreja. O povo de Deus de um lado gritava: desce do muro, vem para cá. É por isso que tem esses apelos constantes na igreja. Olha, aceita Jesus, entrega a sua vida para Ele, muda de vida, Jesus tem o melhor para você. Então o povo de Deus gritava, só que ele olhava para o povo do diabo não falava nada. E ele olhava para o povo de Deus, e o povo de Deus gritando: desça do muro, pula para cá. Ele pulou para o lado do diabo.
E disse: por que o povo de Deus grita todo o tempo para me descer do muro, e o seu povo está calado e não fala nada? E o diabo disse: porque o muro me pertence. Aliás, falando sobre muro, uma vez a missionária Neuza pregou aqui, e eu lembrei disso hoje. E a gente tem que entender que muitas das vezes, irmãos, o muro, ele tem o seu propósito de proteger a casa. Mas você sabia que muitas das vezes o muro não está construído em torno da casa, ele está construído dentro da casa. E ele está dividindo a família. O mesmo muro que protege pode dividir. Às vezes tem muros construídos dentro da sua casa. Já conheci casais que brigando dividiram a própria casa. Só fecharam uma parede, um ficou com uma parte e outro ficou com a outra. Então como é que é o seu ânimo? Porque se você não é uma pessoa determinada, uma pessoa com visão, se você é uma pessoa que fica oscilando, duvidando, e essa é uma arma do diabo, o diabo não precisa te tirar da igreja. Se ele conseguir que você fique animado por um tempo, e ele fazer você, no tempo que você serve a Deus, 20 anos, oscilar entre 4 meses de desânimo, 2 meses de ânimo, 4 meses, para ele tá bom. Então, nós não podemos ter um ânimo dobre, um ânimo que se dobre. Nós precisamos ser pessoas constantes, perseverantes. E nós temos que orar para Deus essa unção. Senhor, quebra sobre mim esse jugo do desânimo que o inimigo tem lançado contra a minha vida. Eu quero ser uma pessoa constante, eu quero ser uma pessoa perseverante, eu quero enxergar o futuro em direção a Ele e crer como Caleb que eu vou chegar e eu vou conseguir. Eu não quero duvidar. Logo precisamos da unção que quebra o jugo de ânimo dobre. E no lugar disso, nos tornarmos pessoas constantes. Então a primeira coisa que você tem que pensar nessa noite é a nossa nação. Ela precisa de unidade? Ela está dividida? A nossa casa, nós temos mais 7? Nós temos mais 7 na família, nós temos aquele irmão que não se dá com o irmão, aquele irmão que fala de outro irmão, aquela irmandade que você sabe dividida, aquele irmão que não vai ver o outro, aquela casa dividida. Nós temos mais 7. O diabo tem mais 7. Você tem mais 7 mais forte do que você espiritualmente, que pode te aconselhar, orar por você. Você tem gente financeiramente que pode te ajudar no momento de dificuldade. Você tem mais 7 na tua vida, Deus quer te dar mais 7. Nós precisamos de mais 7. O inferno tem mais 7, nós precisamos de mais 7. Terceira coisa, o ânimo. A unção que quebra o jugo do desânimo. Aí, irmãos, aqui está, hein? A comunicação entre o casal. Amós 3:3. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu quero a sinceridade de vocês agora. Quem aqui já falou essa frase aqui, ó? Quem aqui já falou essa frase aqui? Seja para o seu cônjuge ou para uma pessoa próxima de você, que é seu familiar, que conversa com você, que de algum jeito está te aconselhando. Quem já falou essa frase aqui? Eu não tenho que concordar com tudo que você fala. Levanta a mão. Nossa, vamos lá, gente. Quem já falou alguma vez essa frase? Eu não tenho que concordar com tudo que você fala.
Val nunca falou? Roberto também não? Fernando também não? Nunca falou? É a única que eu quero que levanta a mão. Quem já ouviu essa frase? Vamos lá. Eu não tenho que concordar com tudo que você fala. De onde saiu isso? Me mostra na Bíblia. De onde você tirou isso? Satanás te entregou isso de presente. Satanás te deu isso como paradigma, como sofisma. Tem que concordar. É a Bíblia que diz: não tem como andar dois juntos se não estiverem de acordo. Tem que haver acordo. Não, vamos viver discordando. Você pensa assim, eu penso desse jeito. Quantas vezes você vê o casal assim? Você pensa assim, eu penso desse jeito. Você fica aí no seu jeito, você fica na minha. Você faz isso, eu faço aquilo. Eu não tenho que concordar com tudo que você fala. Essa frase é diretamente da Bíblia de Satanás. Porque se tem uma coisa que é onde tem que ter a maior concordância é entre o casal. Porque a Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E mais poderoso ainda, Mateus 18:19. Mateus 18:19. Repita comigo: também vos digo, se dois de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Olha só, então como é que eu não tenho que concordar, gente? É por isso que a gente tem que insistir no diálogo até resolver. É por isso que a Bíblia diz: irai-vos e não pequei-vos, não se põe o sol sobre a vossa ira. É por isso que a conversa tem que, nem que fique 24 horas conversando até acertar e dizer: estamos de acordo. Não ficar levando coisas, vamos viver assim. É um colocando na mão de Deus. Parece que Deus ele tem algum lado no casal. Aí um diz: está na mão de Deus. O outro está na mão de Deus. É aquela disputa, aquela briga. Satanás está aí. Satanás está presente no lado desse jeito. Eu não tenho que concordar com tudo que você disse. Você pode dizer assim: eu não estou entendendo o que você está falando e preciso entender, porque a Bíblia diz que é necessário para Deus nos abençoar e nos ouvir em tudo e para nós andarmos juntos. E aí resolver no diálogo. Agora, deixa rolar, deixa passar o dia, deixa para o outro dia, não quero conversa, não quero assunto, silêncio. Tem gente que às vezes nem fala, nem discorda com a boca, mas fica em silêncio, fica na dele. Só fecha a boca. Dá o castigo do silêncio. Então, se alguma vez dentro de casa o marido ou a esposa disse essa palavra, precisa entender uma coisa: por mais que você não concorde, tem que chegar num acordo. Você não pode dizer: eu não concordo com tudo que você fala e acabou, e ficar no seu canto e ficar do teu lado, e um pensando assim e um pensando desse jeito, porque se acontecer isso, o diabo já entrou e Deus não está mais aí. E aí a Bíblia vai dizer que Deus também não vai conceder o que a gente vai pedir.
vou repetir de novo, para vocês confessar. Quanto de vocês já falaram essa frase aqui? Eu não tenho que concordar com tudo que você diz. Nossa, Tassiane faz assim, ó. É difícil, né, gente? É difícil. Repito. Frase do inferno. Frase de Satanás. Tem que haver acordo. Quinta coisa. Mente dividida. Tiago capítulo 1, versículo 6. Tiago 1, 6. Peçam, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Versículo 7. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Então, mente dividida, pessoa que tem dúvida. Eu me lembro que eu fui conversar com um homem. Ele já tinha uns 5 anos na igreja, cantava no conjunto dos irmãos. Um dia eu fui perguntar para ele por que ele não dizimava, e eu fui chocado. Sabe o que ele disse para mim? Chorando muito: eu nem consigo acreditar que Jesus realmente vai voltar. E pensa num crente que não faltava culto, fazia parte do conjunto dos irmãos há 5 anos na igreja. Irmãos, eu e você precisamos ir além da canção, e além desse momento do culto, nós precisamos tirar a água dos pés e mergulhar, senão a gente morre. As experiências do passado, elas não servem para hoje. Nós precisamos de experiências novas com Deus, de revelação de Deus, buscar de Deus renovo, porque o que Deus fez no passado, ficou no passado, e nós precisamos da ação dele no presente. Então é hora de eu e você irmos e dizer: Deus, se a minha fé se tornou uma fé morna, oscilante, eu quero mergulhar, eu quero entrar nos teus rios, eu não quero ficar com a água no pé, eu quero entrar, eu quero me aprofundar para dentro. E aí tem tanta gente, irmãos, que no passado tinha uma fé bem ativa, porque tinha experiência com Deus naquele momento, só que o tempo foi passando, as experiências ficaram para trás e não veio experiências, e a Bíblia diz que nós somos renovados de glória em glória. Acha esse versículo: nós somos transformados de glória em glória, ou seja, eu e você dependemos de uma nova experiência com Deus. Se não é sinal que a gente fica na igreja, daqui a pouco a gente está incrédulo, a gente está ateu dentro da igreja. A gente já não tem mais ânimo, não tem mais sede, não tem mais fome, não tem desejo de buscar, de ler a Bíblia, porque não temos uma revelação da glória de Deus. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados com uma glória, irmão. É de glória em glória. Então nós dependemos de experiências com Deus. Tem gente que não é batizada com o Espírito Santo, nunca teve visão, nunca teve uma revelação, nunca soube o que é orar pelo enfermo, o enfermo ficar curado, nunca soube o que é a presença de Deus, nunca soube o que é ter um milagre de Deus, uma ação de Deus. Como é que vai ser crente desse jeito? Como é que vai aguentar ficar na igreja? Então nós precisamos de fé, nós precisamos ter experiência com Deus, nós não podemos oscilar. Se Deus é Deus, olha o que vai dizer 1 Reis capítulo 18, versículo 21. 1 Reis 18, 21. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quanto cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue. Então tem pessoas que ficam cocheando entre o mundo e a igreja, cocheando, dividido. Eu tenho que ser crente mesmo, eu tenho que me entregar, eu tenho que vencer a carne, eu tenho que me dedicar, ou eu tenho que ficar no mundo. Ele está igual o Eutico, ele está na janela. A gente tem que entrar para esse rio, tem que mergulhar, irmãos. Nós precisamos mergulhar. Não dá para ficar no raso, senão a gente morre na igreja.
Precisamos entender que o estado de dúvida é uma armadilha espiritual. A dúvida estaciona a sua vida. E a Bíblia diz que onde há dúvida, não há o agir de Deus. Satanás não precisa te afastar de Deus. Só precisa te deixar com dúvida, indeciso. Agora, a sexta e última coisa. Lembra do mais 7? Muitas das vezes a igreja não tem mais 7. E era para ter. E nós precisamos orar por isso. Por unidade na igreja. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, a quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia. Agora olha o 20. Idolatria, feitiçaria. Agora olha ali. Inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões. Veja, fala uma vez, volta por favor, versículo 19. As obras são manifestas. Fala uma vez adultério, uma vez fornicação, impureza e lascívia. Agora quando vai para o versículo 20, olha ali na parte de divisão: inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões. Essas são as obras da carne. E nós precisamos orar porque nós precisamos ser uma igreja unida, caminhando no mesmo propósito, no mesmo pensamento. Porque se eu falo e você está aí dizendo eu não concordo com o que o pastor fala, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Trabalha para concordar, porque precisa concordar. Precisa concordar, senão a gente vai caminhar para onde? Precisa haver concordância. Nós temos que estar de acordo. Temos que estar alinhado. A Bíblia diz que o Espírito testifica. Ele testifica, nós temos que estar alinhado. Sabe, eu já vi em igreja. O cara vai e prega uma mensagem na quarta, o outro vai e desprega o que o outro pregou na quinta. O outro assume no domingo e prega o que os dois despregam. Uma disputa de pregar e despregar e dizer eu não concordo, eu penso assim, eu penso desse jeito. A igreja vai para onde com esses pregadores e esses pastores que estão divididos, que não conseguem entrar em acordo entre si mesmos? Então volta o número 1.